Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula sobre ciclo celular. Meu nome é Marcos e a gente vai descrever nessa aula como funcionam os mecanismos de divisão celular por mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que é caracterizado por não haver variabilidade genética. Quando eu falo que não há variabilidade genética, é porque são produzidas células geneticamente iguais às células originais. E nesse caso aqui, podemos falar que as células que são produzidas são clones umas das outras. A respeito da variabilidade genética, eu vou conversar um pouco melhor com vocês sobre isso na aula sobre meiose. Uma outra característica da mitose é que as células que são produzidas apresentam o mesmo número de cromossomo das células iniciais. Temos que uma célula que é haploide, ao final desse processo, produz duas células igualmente haploide. E uma célula que é diploide, ao final desse processo, produz duas células igualmente diploide. Marcos, quais são os objetivos da mitose? Depende do organismo que estejamos falando. Se estivermos conversando sobre um ser que é unicelular, a mitose tem basicamente um único significado, que é a reprodução assexuada. Se estivermos conversando ou falando sobre um ser que é pluricelular, a mitose tem por objetivo o crescimento. Só lembrando que existem duas formas de você crescer, ou por hipertrofia, que é o aumento do volume, ou por hiperplasia, que é o aumento do número. Aqui seria o aumento do número de células. O outro objetivo da mitose é a regeneração. Temos que uma célula morre e as sobreviventes elas sofrem mitose para que elas possam repor aquela célula que foi perdida. A mitose ela apresenta 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Antes de falarmos das 4 etapas da mitose, vamos relembrar um pouco sobre como é a célula quando ela está em intérfase. A célula em intérfase ela apresenta uma carioteca intacta. Aqui percebemos que o núcleo ele é bem delimitado. A gente sabe onde ele começa e onde termina. A cromatina ela se encontra descondensada. Ainda não temos cromossomos individualizados. Consequentemente, o núcleo ele é bastante homogêneo. Você não sabe onde começa uma molécula de DNA e aonde termina uma molécula de DNA aqui. O nucleolo ele também é bastante evidente e, dependendo do estágio que você esteja observando essa célula no período de intérfase, pode haver um ou dois pares de centríolo. Se você estiver observando em G1, a célula vai possuir um par de centríolos. Se estiver observando em G2, a célula vai possuir dois pares de centríolos. Marcos, e por que a célula não pode realizar a mitose ainda na fase de intérfase? Eu vou descrever resumidamente para vocês como acontece a mitose. No primeiro momento, o cromossomo ele é simples, apresentando uma única cromátide. Em S, vai acontecer a replicação do DNA, e em G2, o cromossomo aqui ele já é duplo, apresenta duas cromátides e, consequentemente, duas moléculas de DNA. Para fazer a divisão celular, no meio do cromossomo tem um ponto denominado de centrômero. E no centrômero tem um fio de proteína que se liga desse lado e tem um outro fio de proteína que vem e se liga por esse lado, esse outro lado. O nome desses fios de proteína são fibras do fuso. As fibras do fuso elas vão fazer uma brincadeira parecida com aquela de cabo de guerra. A fibra do fuso desse lado vai começar a se encurtar e a fibra do fuso desse outro lado vai começar a puxar a cromátide também se encurtando. E nessa brincadeira dessa fibra do fuso se encurtar para esse lado e se encurtar para esse outro lado, puxando lá as cromátides, o centrômero ele vai ser rompido. No que ele vai ser rompido? Essa cromátide vai para dentro de uma célula e essa outra cromátide vai para dentro de uma outra célula. E ao final do processo, temos
duas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Quando a célula ela está em intérfase, a cromatina ela vai estar descondensada. Nós não vamos ter cromossomos individualizados. E lembrando para vocês, cada fio desse aqui, de cromatina, corresponde a uma molécula de DNA. Como é que as fibras do fuso vão se ligar ao centrômero em meio a toda essa bagunça aqui, É impossível disso acontecer. Eu só quis adiantar esse processo para vocês entenderem, porque ao longo do ciclo celular, algumas coisas acontecem. A primeira etapa da mitose é a prófase e acontecem alguns eventos marcantes. O primeiro é a condensação da cromatina. Marcos, para que é que a cromatina ela vai se condensar aqui? Para que aconteça a individualização dos cromossomos. A gente já começa a notar que existem vários cromossomos. Apesar dessa imagem aqui estar mostrando, na etapa de prófase, ainda não é possível observar que o cromossomo ele é duplo. Então, essa imagem aqui, digamos que ela não representa a forma do cromossomo como ele realmente é na etapa de prófase. Na prófase vai acontecer o desaparecimento da carioteca. Marcos, para que é que a carioteca ela vai desaparecer? Para que as fibras do fuso possam se ligar ao centrômero e para que os cromossomos eles possam ser levados até os polos da célula. Vai acontecer o desaparecimento dos nucleolos. Marcos, para que é que os nucleolos eles vão desaparecer? Não existe nenhum motivo em especial, nenhum objetivo para que esses nucleolos eles desapareçam. A pergunta é outra. Por que é que os nucleolos eles desaparecem? Eu lembro para vocês que a função do nucleolo é produzir ribossomo. Cada pontinho desse aqui representa um ribossomo. A partir do momento que o nucleolo vai produzir ribossomo, ele começa a desaparecer. E o nucleolo ele só não desaparece por completo porque no DNA existe a chamada zona SAT de DNA. Essa zona SAT de DNA ela produz RNA ribossômico que se junta com proteínas especiais, formando assim o nucleolo. A todo instante o nucleolo ele é formado. É por isso que o nucleolo ele não desaparece quando está produzindo ribossomo. Porém, quando a célula entra em divisão celular, nessa etapa de prófase, como acontece a condensação da cromatina para que seja formado lá os cromossomos, o DNA, quando está na forma de cromossomo, ele se encontra inativo. Como o DNA se encontra inativo, não é produzido mais RNA ribossômico e, consequentemente, acontece lá o desaparecimento do nucleolo. Ainda na prófase, acontece a formação do famoso fuso acromático. O fuso acromático ele é formado pelas fibras do fuso e pelas fibras do áster. Quem produz as fibras do fuso é o citoesqueleto. E a função das fibras do fuso é tracionar os cromossomos até os polos da célula. Quem produz as fibras do áster são os centríolos. Marcos, qual é a função do áster? Aparentemente, o áster não apresenta nenhuma função específica, nenhum objetivo específico, porque tem células que não apresentam fibras do áster, tais como as células vegetais, e a divisão celular acontece da mesma forma. Mas, para quem acredita que as fibras do áster possuem alguma função, seria ancorar o centríolo no polo da célula. Vai acontecer também a migração dos centríolos para os polos da célula e também a entrada de água para deixar o citoplasma mais líquido, mais viscoso, para que aconteça a migração tanto dos centríolos como também dos cromossomos. Eu gostaria de lembrar para vocês que essa célula aqui é uma célula diploide e possui 4 cromossomos.
E esses 4 cromossomos aqui, ó, eles são duplos. Antes desses cromossomos chegarem na prófase, eu lembro para vocês também que em G1 esses cromossomos eles eram simples e posteriormente eles ficaram duplos. Marcos, por que tu está falando isso aí? Porque ao final dessa divisão celular vamos ter 2 células diploide apresentando 4 cromossomos, cada uma delas. Porém, os cromossomos não vão ser mais duplos, eles vão ser simples, porque logo quando termina a mitose, a célula já entra em G1. E para que ela possa entrar em G1, o cromossomo tem que estar lá sendo simples. A prometáfase, existe uma discussão, porque alguns autores consideram como sendo uma etapa da mitose e outros consideram como não sendo uma etapa da mitose. Independente de ser uma etapa ou não, a gente precisa entender o que é que acontece na chamada prometáfase. A prometáfase nada mais é do que o intervalo entre o final da prófase, quando acontece o desaparecimento da carioteca, e o início da metáfase, quando os cromossomos eles se encontram na placa ou na zona equatorial da célula. Marcos, eu não entendi muito bem. É claro que a gente explica isso de uma maneira bem melhor. Aqui temos 3 desenhos, e esse primeiro desenho representa a célula quando ela está na prófase. Mas como é que tu sabe que aqui é prófase? Porque eu tenho a carioteca e eu sei que essa carioteca aqui ela está desaparecendo. Dica para vocês, sempre que em uma imagem for representada a carioteca trastejada, está representando 2 coisas. Ou que essa carioteca ela está desaparecendo, ou que essa carioteca ela está reaparecendo. Aqui temos que a célula se encontra em metáfase. Como é que eu sei que está em metáfase? Porque os cromossomos se encontram na placa ou na zona equatorial da célula. E aqui, essa imagem representa a célula em prometáfase. Marcos, por que é que não é mais prófase? Porque não tem mais carioteca. Marcos, por que é que não é metáfase ainda? Porque os cromossomos eles não estão na placa equatorial. Daí ser dito que a prometáfase é um intervalo entre o fim da prófase e o início da metáfase. Essa outra imagem aqui mostra também como pode ser representado uma célula em prometáfase. Percebam que a carioteca praticamente já desapareceu e os cromossomos eles começam a se organizar para ficar na placa equatorial da célula, no meio da célula. Um outro evento muito importante que acontece na prometáfase é a ligação das fibras do fuso ao centrômero por meio de uma proteína chamada de cinetócoro. Cinetócoro é uma espécie de plug que permite que as fibras do fuso se liguem ao centrômero dos cromossomos. A segunda etapa da mitose é a metáfase. A metáfase é caracterizada pela máxima condensação dos cromossomos e por esses se encontrarem na placa equatorial. Na fase de metáfase é a melhor fase para observar os cromossomos e para preparação do chamado cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de uma espécie. Aqui eu estou representando para vocês o cariótipo da espécie humana. Marcos, por que é que nessa fase aqui é a melhor etapa para se observar? Porque todos os cromossomos eles se condensaram ao máximo que podia, eles estão bem compactados. E os cromossomos eles se encontram todos próximos ao centro da célula, facilitando assim a sua localização. A terceira etapa da mitose é chamada de anáfase e ela já inicia com a contração das fibras do fuso. No que as fibras do fuso elas vão se contraindo, acontece o rompimento do centrômero e no que o centrômero ele é rompido, acontece a separação das cromátides irmãs. Quando as cromátides irmãs elas são separadas, elas deixam de ser chamadas de cromátides irmãs e passam a ser chamadas agora de cromossomos filhos.
Esses cromossomos, eles são levados até o polo da célula. E, por fim, a última etapa da mitose é a telófase. A telófase ela vai iniciar com a chegada dos cromossomos filhos aos polos da célula. E a telófase acontece tudo ao contrário do que ocorreu na prófase. Aqui vamos ter que vai haver a descondensação dos cromossomos, a carioteca ela reaparece, os nucleolos eles reaparecem, o fuso mitótico ou acromático ele desaparece, as fibras do fuso desaparecem, as fibras do haste também vai desaparecer. E assim a gente termina com a chamada cariocinese, que é a divisão do núcleo. E para a mitose ela se encerrar, só fica faltando a citocinese, que é o rompimento do citoplasma, que a gente vai discutir como isso acontece na próxima aula. E para finalizar, eu só gostaria de lembrar para vocês como tudo começou. Na prófase, tínhamos lá 4 cromossomos, e esses 4 cromossomos eles eram duplos. Percebam que esses cromossomos, quando eles se romperam, cada um formou formou um núcleo diferente. E aqui temos que, para encerrar, só precisa acontecer agora a citocinese, que é o rompimento do citoplasma. Abraço a todos e até a próxima aula.